Welcome to the E-Commerce Growth Show, brought to you by Segmentify. Então, olá pessoal, aqui quem está falando é o Carlos da Evolve para mais um episódio do E-Commerce Growth Show. Eu finalmente consegui trazer o Arnaldo Borim, da Marisa. Arnaldo, bem-vindo, muito obrigado. Eu já estou fazendo esses episódios aqui desde 2020, esse podcast, é uma honra ter você. Cara, todos os episódios, em vez de eu ficar te apresentando, eu prefiro que você se apresente. Você trabalha na Marisa, aí você está no digital há muito tempo. Então, eu sempre começo com a mesma pergunta, né? O big picture, como é que você foi parar no digital? Quem que é o Arnaldo? E aí a gente vai para a pancadaria. Legal. Não, a honra é minha aqui. A gente combinou um tempinho, acabou não fechando a agenda, mas, Carlos, agradeço aí pela oportunidade. Muito legal estar aqui falando com você, com o pessoal que está ouvindo aí. Espero poder contribuir um pouquinho com vocês aí. Mas, bom, então dando uma visão macro de como que eu cheguei nisso, né? Eu sempre gostei muito de varejo, né? Então eu sempre trabalhei muito tempo em físico, né? Minha carreira começou em físico, e dado momento eu comecei a me interessar por tecnologia e por design, né? Então eu fui me especializar em design, aí fui descobrir web e virei um desenvolvedor web na época, né? E aí eu percebi que a junção do design com tecnologia, com varejo, chamava-se e-commerce, e aí eu fui mirando minha carreira para isso, né? Eu sou de Jundiaí, moro em Jundiaí ainda, e iniciei minha carreira na Passarela, né? Eu startei o digital da Passarela na época que poucos falavam de e-commerce, né? Estava Tafit começando no Brasil, enfim, de moda ainda muito menos, né? E lá foi uma jornada muito legal, porque eu tive liberdade e autonomia para fazer o business juntamente com outras pessoas acontecer. Então, eu fui realmente o número um, né? Eu brinco que no começo da jornada lá, eu era o cara que fazia os banners, atendia o cliente, separava o pedido e cadastrava os produtos e fazia análise de risco. Então, realmente eu era uma equipe de uma pessoa só, né? É divertido. Mas foi muito legal. E no final, eu saí em 2012 de lá, e aí o digital representava já algo em torno de 40% da participação da companhia. E acho que um super case aí em calçados, a Passarela liderou por um tempo ali, a parte de experiência era muito legal. A gente falava naquela época, né, em 2009, 2008, a gente já fazia o que hoje está todo mundo falando, né? Ship from Store, etc. A gente começou com o Ship from e, enfim, várias coisas de integração de canal já naquela época. Mas foi mais ou menos por aí, viu? E aí vim para Marisa agora aí, tô uma bela jornada aí há um tempinho já. Não, muito legal. Antes da gente falar de Marisa, eu até coloquei ali nas nossas perguntas que Jundiaí parece ser um celeiro de talentos aí do digital commerce, né? Tem a Wanda, tem o Gil, que a gente até brincou, e comenta um pouquinho, talvez, dos seus mentores. Tem a Jasmine, ela era da Passarela Yasmine. 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 Então, tem um pessoal muito Yasmine, bom, né? Tem, então, bem legal. Você tem o Leandro também, o Leandro Soares, que é o diretor de marketplace do Magalu hoje, né? Então, um cara também de Jundiaí. O Gil, na verdade, ele é de Campinas, mas morava um tempo. A gente deixou ele entrar na cidade aqui, a gente deu o green card para ele por um tempo, mas ele tem que pagar uns almoços de vez em quando para mim, para a Wanda aqui, para manter aqui o green card dele na cidade, né? Mas, brincadeiras à parte, a Wanda foi uma pessoa, assim, eu acho uma das grandes mentoras, assim, eu até chamo ela, eu chamo ela de professora, né? Porque a Wanda realmente foi a pessoa que me ajudou a entrar no mercado de digital, de e-commerce de forma mais intensa, né? Quando eu fui chamado para liderar o projeto de implantação do digital da Passarela, a Wanda veio como consultora, né? Ela era da Martin, né? E aí ela apoiou bastante. Então, a gente fez uma dupla ali nessa implantação e que carinho enorme por ela até hoje, porque certamente, do ponto de vista de digital, ela é uma pessoa que me ajudou demais, né? O Gil é um cara que, dispensa comentários, um dos
dos caras que eu também converso muito, um parceiro de mercado aí que teve o prazer de acabar viajando com ele, né, para alguns eventos de dígito, e a gente conseguiu se aproximar bastante. Uhum. E o Leandro também, menos contato, mas mais contato comercial, mas é um cara também incrível de mercado, assim, eu estava na VTEX Day recentemente agora, eu estava vendo a palestra dele lá, é um cara também bastante inspirador, então tem bastante gente aí de Jundiaí aí, Uhum. e a proximidade de São Paulo também, né, cara? Então, às vezes a Sim. pessoa não é, no meu caso, eu nasci em Jundiaí, mas tem muita gente que é de São Paulo e acaba vindo para Jundiaí. O que a gente percebeu nessa pandemia, vários amigos assim procurando, porque o pessoal na pandemia percebeu a questão do home office agora, e aí optaram por comprar casas aqui em Jundiaí. Uhum. E aí a questão da ida para São Paulo ficou menos dolorosa do que ir para todo dia, como acontecia antes, né? Sim. Muito legal, muito legal. Obrigado por compartilhar. Arnaldo, você está aí como head de canais digitais da Marisa. E hoje, como é que Isso. como é que é seu dia a dia, cara? Quais são os seus principais desafios aí na cadeira, né? Legal, bacana. Então, contar um pouquinho aqui da diretoria de digital, né? Hoje, eu cuido da diretoria que cuida de canais digitais, e aí, assim, o que está aí nesse bolo aí, né? Então, hoje a gente basicamente toca tudo que tem a ver com digital do ponto de vista de canal de venda, né? Então, eu evidentemente apoio, estou nas discussões do ponto de vista de transformação digital da empresa, mas lidero toda a parte de canal de venda aqui na Marisa. Então, dentro da minha liderança, eu tenho aqui o Marketplace e o In e o Out, né? Hoje a gente opera com o nosso Marketplace, acho que a gente depois pode explorar até um pouquinho mais sobre o nosso Marketplace. A gente está presente ali em pelo menos dos 8 maiores marketplaces do país, a gente já está operando, Mercado Livre, Via Varejo, B2W, Magalu, enfim. Aplicativo, site, tanto o desk quanto o mobile, também sob a liderança do meu time. E a omnicanalidade, né? Então, tudo que diz respeito à integração de canais, a gente aqui tem tocado pela minha área, integrado, obviamente, com o time de operações de loja. Então, a gente hoje já opera bem, de forma até madura, os processos aí de click retire e o ship from store, né? O modelo que a gente opera com estoque da loja, né? Então, quase que, para quem não conhece, o modelo que a gente transforma a loja num mini CD, e hoje 62 lojas da rede já operam nesse modelo, né? De faturar o produto através da loja, e isso tem gerado um bom nível de serviço do ponto de vista de entrega, né? E também, evidentemente, economia de frete para a gente, né? Então, basicamente, a área está estruturada dessa forma, e a gente tem uma integração muito intensa, né, com as áreas de operação de loja, de marketing comercial. A gente não é como... E é natural, né? Porque como você cresce, você não consegue ficar vertical mais, né? Você vai deixando a empresa se torna digital e não você tem uma área de digital. Então, a gente é menos vertical, já foi no passado, né? Então, marketing, comercial, todas as áreas que ficavam direto no digital, hoje a gente meio que explita isso e faz a interface com as áreas de negócio da companhia. É muito legal que você está falando isso, porque eu vou fazer um paralelo ontem com a conversa que eu tive com... meu terceiro podcast. Ele vai ter que me perdoar. Head de produtos digitais da Natura, e ele vai pegar a cadeira de CTO também agora. E aí ele me falou o seguinte, ele tem um background de engenharia, e aí o negócio foi crescendo de um tal jeito, né, que hoje eles não reportam mais para o IT. Então, a cadeira dele lá é uma cadeira de geração, vamos chamar assim, de produtos digitais e de receita, né, dentro da companhia. Eu achei super interessante esse negócio deles saírem, essa responsabilidade de sair do TI e virar uma área de negócio. É uma área de engenharia, mas engenharia voltada para business, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte, se você puder comentar, claro, isso não estava ali no script, mas como é que vocês estão organizados, a estrutura do business hoje? Esses squads, que eu acho que é super legal, isso também tem muito a ver com agilidade, né? Como é que o negócio, Sim. Legal, não, bacana, ótima pergunta.
Nós tivemos alguns movimentos aqui na Marisa, né? Hoje eu respondo para o Rodrigo Poço, acho que você deve conhecer, ele já deve ter falado com você aqui. Rodrigo Poço é o nosso vice-presidente de digital e tecnologia, né? Hoje, e ele fez um movimento ao contrário, porque ele era um cara de negócio e que assume tecnologia, mas para trazer uma visão, um viés de tecnologia menos de tecnês e mais de negócio. Ele fala muito sobre isso, né? Como é que a área de tecnologia apoia o negócio, né? Porque ela tem que ser geradora de valor para a companhia, né? É óbvio que tem as áreas que não são tão sexys do dia a dia de tecnologia, né? Parte de infra, back-office e tal, mas ele sempre... o drive é muito claro de como que a gente pode, através da tecnologia, gerar valor, gerar negócio para a companhia, tá? Então, hoje, basicamente, tem uma vice-presidência que é de digital e de tecnologia, né? Depois tem uma comercial, e aí financeira, uma de marketing, e hoje, até com as recentes mudanças, né? O time de canais de loja, né? As diretoras de loja física respondem para o CEO, que é o Adalberto, né? Mas, em linhas gerais, eu cada vez mais acredito mesmo nesse modelo acho que até o pessoal tem chamado de área de growth, né? Como é que você constrói uma área de growth. E eu tenho visto até alguns movimentos, né, Carlos, que até você comenta assim da questão da cultura, né? E até por isso que algumas áreas, né, o CDO, né, acaba tendo a área de RH embaixo, porque a transformação digital tem menos a ver com tecnologia e mais com mindset, né? Como é que você muda a cultura e como é que aí você usa a tecnologia como meio para isso, né? E ao contrário não acontece, né? A tecnologia é só top-down. Se as pessoas não acreditarem que aquilo é importante para elas, que aquilo gera valor para o negócio, acaba que você tem uma baixa adoção. Então, esse é um ponto importante, né? Da cultura, de você olhar a área menos com viés técnico e sim com viés de crescimento, de transformação digital, e acho que esse é um ponto que sempre a gente como o nosso time olha, tá? Então, isso é importante. A Squad, a gente está, sim, rodando em modelo de Squad, tem pelo menos 5 squads aqui que estão tocando dentro da minha área. Então, tem uma de marketplace, né, que a gente olha tudo que é evolução nesse núcleo de marketplace, a do aplicativo, que é super importante. O aplicativo tem um papel mais do que só venda, né? Apesar de ele ter uma representação de venda incrível, assim, é impressionante como que o aplicativo, em pouco tempo, conseguiu ganhar um espaço tão grande aqui no digital, mas tem e até tem uma frase que o Emerson Facunti, que é o nosso gerente aqui que toca a parte de app marketplace, ele fala assim, o aplicativo tem que ser o cinto de utilidades da mulher. E essa frase, assim, eu adoro ela, porque para mim ela faz todo sentido, assim, a mulher não vai desinstalar o app da Marisa se ele fizer sentido para o dia a dia dela. E aí essa squad, ela trabalha muito intensamente em como que o aplicativo pode gerar valor. Então, vou trazer umas coisas que a gente fez recentemente que são bem legais no aplicativo. Então, a gente tem o que a gente chama de sacola de vantagens, que é um self-checkout, né? Você vai na loja, você escaneia os produtos, e aí você sai da fila do caixa, faz a compra física usando o aplicativo para fazer o processo. Você tem o Universo M, que é uma plataforma de conteúdo que não só tem um viés de moda, obviamente que tem para a gente ajudar as mulheres a compor looks, contar sobre produto, mas também sobre outras questões, sobre discussões realmente do dia a dia da mulher, filhos, etc. Então, tem muita pauta interessante lá. A gente lançou recentemente o Meu Estilo, que é uma plataforma, dentro do app, uma funcionalidade que permite a mulher descobrir qual que é o estilo de roupa dela. Então, preenche um quiz ali e fala, seu estilo é estilo romântica. E, assim, tem sido incrível a quantidade de pessoas, de mulheres que já preencheram para descobrir qual que é o estilo dela.
E o objetivo no final disso, né, Carlos, é como é que a gente pode melhorar a experiência dessa cliente, né? Porque não tem coisa mais chata do que você ficar, você entrar, você receber campanha, você entrar no site e você não vê aquilo que você gosta, né? Então, como é que a gente pode entender como que é o Carlos e a partir do momento que ele entra no meu app, eu personalizo a experiência dele melhor, não deixo o app com produtos, com banners ali, com campanhas e promoções que não tem muita aderência para ele. Então, o app é uma ferramenta, e o app também vende, né? E assim, faz tudo isso, e além de tudo, ele é o principal canal de venda do digital hoje. Então, tem várias, a gente tem trabalhado bem com as squads, né? Tem dado muita autonomia para o time, mas é uma mudança de mindset, né? As pessoas ainda... Eu acho que até tem uma banalização, né? Um pouco do termo squad, né? Assim, tudo parece que agora na vida virou, vamos fazer uma squad ali. Enfim, acho que rodar uma squad bem, rodar uma squad dando autonomia de verdade para as pessoas, para mim é o ponto que a gente tem discutido muito aqui, cada vez a gente tem avançado nisso. Cara, aqui, olha, você falou de alguns pontos super importantes. O primeiro ponto, fazer só um resumo aqui, porque acho que nem vai dar tempo da gente conversar, mas a nossa professora em comum, que é a Wanda, ela falou para mim essa questão da transformação digital e do RH. Ela falou que teve uma experiência numa empresa que ela passou, e ela falou, cara, o RH não conseguia contratar, porque o negócio, tipo assim, eu preciso de um profissional de e-commerce, mas a pessoa que está lá no RH é uma pessoa mais antiga, que nunca trabalhou no e-commerce, então nem sabe procurar no LinkedIn, ou não tem uma rede estabelecida, e não sabe os termos e os hard skills que você precisa procurar. Então, às vezes, você precisa ter um cara que está no business lá há 15 anos que vai estar no RH. Começa por aí, essa transformação cultural, né? É muito louco isso. E ela falou, cara, esse foi um puta desafio internamente, porque a gente não conseguia contratar, né? Aliás, eu queria te perguntar, como é que você vê essa questão de talentos hoje no Brasil? Como é que está isso para vocês? No mercado, eu estou falando direto, mas na sua visão. Olha, assim, a gente ainda tem uma deficiência, né? Um saldo negativo de talentos que você precisa do que realmente tem disponível. Mas se a gente olhar, né? Eu tô nessa estrada há um tempo, né? Uhum. Eu olho os eventos de digital, né? Cara, os eventos de digital antes, assim, era desastroso, assim, tinha meia dúzia de gato pingado, né? As mesmas pessoas. Agora isso era lotado, as filas enormes. Uhum. Eu acho que tem um interesse grande acontecendo. Eu vejo que tem muita escola, né? Muita MBA já, faculdade já com esse tema. Ou se não é pauta já do curso, alguns já muito especializados, eu acho que isso tem apoiado. Uhum. Só que ainda acaba tendo muito falso construtor de coisa, né? Assim, muita gente aí de PowerPoint que acaba dizendo que fez muita coisa, na prática a gente percebe que não é. Então, esse para mim é um ponto, viu, Carlos, que quando eu tenho entrevistado gente, pessoas de mercado, né? Todo mundo se diz especialista em digital e tal, mas aí você vai perguntar para o cara, assim, teoricamente ele até conhece alguma coisa, mas na prática você vê que ele não vivenciou muito aquilo, né? Recentemente, assim, Uhum. acho que eu fiquei uns 4 meses para fechar uma vaga importante aqui de um gestor da minha área, assim, e é muito difícil você encontrar a pessoa com as qualificações mínimas que você precisa ter, né? Então, Uhum. assim, eu estou tocando uma área, minimamente eu espero que a pessoa tenha uma visão comercial, ok, que ele tenha uma visão de processo, minimamente de gestão de projeto, né? Minimamente, algumas para aquela vaga específica, né? E aí você vê, eu achava a pessoa seria, puta, o cara tem um skill comercial animal, mas não tem uma visão de processo tão legal. Então, eu acho, assim, para mim eu tenho tido dificuldade de encontrar pessoas que realmente tiveram experiências de verdade, com experiência no dia a dia mesmo, né? De conhecer exatamente como acontece. Tem muita gente com teoria e eu vejo pouca gente
com a prática de verdade, né? Com ter realmente passado pelas dificuldades e passado por coisas, né? No dia a dia, né? Eu brinco muito com o meu time, falo, gente, vocês podem fazer a faculdade, o MBA, a pós que vocês quiserem, mas o dia que a venda cai, que você tem que fazer uma investigação pesada no funil, entrar no GA, é o dia que faculdade nem vai te explicar, né? Porque como é que você faz isso e onde que você chega do outro lado com uma resposta e com plano de ação para isso. Eu acho que esse é meu ponto, sabe, Ricardo? Acho que a gente tem muita gente bem treinada e pouca gente com experiência de verdade. Então, me preocupa um pouco, às vezes, o mercado, porque você acaba tendo muita gente que são belos apresentadores de PowerPoint, né? Eu vejo algumas palestras em eventos de digital, assim, na prática aquela pessoa não teve ela fala de uma coisa que ela não teve vivência, entendeu? E é muita teoria e pouca prática. Entendi. Muito, muito legal você compartilhar isso. Vamos falar um pouquinho do marketplace aí, dar uma mudada. Então, você falou do marketplace, cara. Aliás, uma pergunta, além do marketplace, a companhia hoje é digital, então como é que vocês... Eu trabalhei muito com o Mariano, né? Eu te falei, acho que lá naquele nosso primeiro call, e o Mariano, o cara é uma águia, assim, a gente trabalhou junto na Romênia, muito, Romênia, Polônia, e ele falava assim, Carlos, a partir do momento que o e-commerce numa companhia bate 10% do faturamento, os negros começam a levar a sério. Isso nos Estados Unidos, né? Mas aí, no seu caso, claro, você tem a loja física, mas o cara vem pela loja física porque ele faz uma pesquisa online, ele é impactado pelo aplicativo. Como é que é isso, né? Como é que vocês medem o impacto do digital na companhia? Que eu acho que quando a gente fala digital, beleza, tudo é digital, né? A nossa vida começa aqui, e aí pode ir para o offline, mas quanto que vem? Você consegue medir isso hoje? Qual que é a participação do digital no teu business, assim? A gente, hoje o digital, e aí apurando, o mercado está fazendo isso, né? Não necessariamente o que fiscalmente fatura no digital, mas o que passa por plataformas digitais, né? Seja ele iniciado uma venda no app e faturado através de uma loja física, mas ou seja, uma venda que foi iniciada através de uma plataforma digital, a gente está bem alinhado que nossos pares de mercado estão tendo de participação, né, Carlos? Hoje, a gente fechou o ano passado, se é público, né, algo em torno de 12% de participação, e é basicamente o que Renner, Riachuelo e C&A, Riachuelo acho que um pouquinho menos, 10 alguma coisa, no ano passado. Então, assim, é verdade, assim, eu acho que o Mariano tem um fundo de verdade nessa situação, você é mais ouvido, né, nas empresas, né, e aqui eu sempre esperei chegar esse momento, né, porque você sempre, no digital, era puta, que é aquele pessoal estranho ali, né, pessoal do digital, né, você não tem a menor puta ideia do que você faz, como você faz, e a importância daquilo para a companhia, né, uma visão do 80-20, né, esse negócio é irrelevante ainda, deixa esse pessoal tocar e ele não tem impacto no todo da companhia. Quando você tem uma participação de 10, 12, 15%, você tem impacto positivo ou negativo pelas estratégias que você adota. Então, assim, a gente percebeu... Aí, de novo, vou conectar com o começo do nosso papo, né? Por que a Marisa tomou a decisão, nós tomamos uma decisão aqui como companhia, de não ser mais um e-commerce, uma área de digital vertical. A gente levou o marketing para o marketing, a gente levou o comercial para dentro do comercial, para que a gente pudesse, aos poucos, vou usar a palavra evangelizar, mas talvez não seja melhor, mas aqui me vem à cabeça, que evangelizar as áreas da importância do digital para o todo, né? Eu sempre falo para o pessoal do exemplo, até mais para o time do comercial, né? Porque muita gente na área do comercial, de estilista, comprador, etc., tipo de planejamento, e aí tem nem todo mundo, ou pouquíssimas pessoas têm a experiência de ter trabalhado numa empresa que foi digital, né? Falei, gente, vocês têm que olhar o digital como a vitrine digital da empresa. Prestem atenção no comportamento de vocês como consumidores. Quando vocês veem uma publicidade,
seja onde ela for, offline ou na TV, qual é o primeiro movimento que vocês fazem quando vocês se interessam por algum item daquela marca? Vocês entram no site da marca. Então, os nossos clientes estão vendo as nossas publicidades na TV, estão entrando no app, e se elas não encontrarem o produto, ou se não tiver a foto não representar o que realmente o produto é, a chance de esse cliente ir para a loja é menor, né? Quando você lança uma nova coleção, é importante que você tenha essa experiência no aplicativo, integrada com o que você está contando a história na televisão, para que você consiga trazer essa cliente, ela continuar a experiência dela que começou pela televisão, passa pelo aplicativo e vai chegar em loja física. Quando você vê empresas que são por players, né? Então, empresas que só têm o canal digital, por players digitais, você vê taxa de conversões muito maiores do que você vê em varejistas que têm loja física. E no nosso caso, ainda varejista com loja física e que tem a área financeira. Porque você tem uma série de clientes que estão entrando no seu site, no seu app, não com o objetivo direto de comprar no site ou no app, com o objetivo de navegar e ir para a loja. Vou contar um caso que aconteceu recentemente. A gente faz bastante roda de conversa com o cliente, né? Então a gente tem muito forte nosso NPS aqui, e nós chamamos algumas clientes para conversar, e eu e os meus gerentes, e a gente ouvindo elas, perguntando se elas compravam no site, compravam no app, a experiência e tudo mais, e aí uma disse e depois outras confirmaram que fazem a mesma coisa. O comportamento da cliente é exatamente o seguinte: ela navega no app, favorita os produtos, vai na loja, procura os produtos, prova e compra na loja. Então, assim, até compro no site, quando tem produto exclusivo, às vezes quando eu não consigo ir na loja. Mas se eu estou passando numa loja, eu já entro e já vou olhar os meus favoritos e eu já procuro esse produto na loja. Se tem lá, eu já provo e compro. Então, veja só. Eu tenho falado muito, e eu tenho falado muito para o meu time, que vai depender do digital ecoar isso dentro da empresa, né? Como que o digital, ele não é apenas um canal de vendas, ele é um canal de relacionamento com a cliente. Faz parte da jornada da cliente o digital. A gente, como cliente, faz isso, né? As pessoas, às vezes, eu tenho fomentado muito essa discussão, né? Gente, não precisa ninguém aqui vir e palestrar sobre isso, vocês lerem nenhum artigo de Harvard, não. Se olhem como consumidores. O que vocês fazem como consumidores é o comportamento das nossas clientes. Elas estão usando o digital, o aplicativo, o site, como parte da jornada. A gente fez um estudo um tempo atrás, né? E não posso passar porque ele não está em release nenhum, mas junto com o Facebook, a gente identificou a quantidade de clientes que clicaram em um anúncio no digital e compraram na loja física. Então, a gente conseguia cruzar pela base isso foi uns 3 anos atrás. Pela base de clientes identificados, essa era uma conta de milhões de reais no ano de clientes que clicaram em anúncio digital e compraram em loja física numa janela de 30 dias. E aí um outro fato curioso é que, e esse é um número bom, né? Hoje, quase 70% da nossa base de clientes é um cliente multicanal, e a gente fomenta isso. Um outro número que eu posso dizer aqui também, que a gente já disse em alguns releases, 1/3 dos clientes que compram no digital retiram em loja. Então, lá eu fomento ainda, né? Eu tenho uma ação em loja que fomenta a recompra, ou seja, a loja ela é treinada para fazer essa pessoa que vai em loja, né? Esse fluxo que a gente leva para a loja física, gerar mais uma compra. Então, minha base de clientes multicanais, dos quais a frequência é o dobro do cliente que só está em um dos canais, ela é muito, muito, muito fomentada em loja para fazer uma compra na loja de algum produto. É o que a gente lia, né, Carlos, com cases dos Estados Unidos, os clientes multicanal gastam o dobro, não sei o quê. A gente está vendo na prática isso acontecer aqui debaixo dos nossos olhos, né?
E aí, com a força de 1/3 desses clientes que compram no digital retirando em loja, é absurdo, né? E esse número reduziu, tá? Porque antes da pandemia, ele já chegou a bater em mais de 40%. Caramba. Né? E aí, os centros agora urbanos, né, estão Uhum. com o híbrido, né, você acaba reduzindo um pouquinho esse percentual. Mas é incrível a quantidade de pessoas que compram no digital e retiram numa loja física, né? Muito legal, muito rico essa informação. E a gente tem mais 10 minutos, vou ter que te chamar para outro podcast, então. Vamos fazer um V2. Mas assim, já que você falou já do app, então o que eu vou. Que o app, assim, você tem um papel ali muito central no app de estar presente na vida das mulheres, das clientes, né? E dos clientes e das clientes. E aí vocês têm o marketplace também. E ali o marketplace que vocês lançaram, você pode comentar um pouquinho do que vocês têm aí de novidade do marketplace, parceria? Acho que eu li um release, alguma coisa que fala que vocês selecionam muito a dedo, né? Os sellers ali, então. Exatamente, Carlos. Bom, quando a gente foi construir o que a gente imaginava de ser o nosso marketplace, né? Uma das primeiras coisas que a gente colocou na mesa foi: a gente não vai ser um generalista, a gente não vai querer brigar, né, para vender de tudo a torto direito. A gente quer criar uma experiência diferenciada. Uma das nossas ambições aqui como empresa, né, tá no quadro de todo mundo, a ambição da empresa é se tornar a plataforma da mulher. Se tornar a plataforma da mulher, né, transcende o que é apenas ser uma plataforma de digital, mas ela tem um papel importante nessa história. E aí, quando a gente foi desenhar quais são os nossos assets para se tornar a plataforma da mulher, o que o 3P tem, né, o que o Marketplace tem para se tornar a plataforma, a gente colocou algumas coisas ligadas até a nossa cultura, né? Então, a gente, como cultura, a gente tem o papel de fortalecer a autoestima da mulher. Então, a gente vai ter um Marketplace para atender a mulher com o objetivo de fortalecer a autoestima dela. E a gente discutiu muito, e a primeira coisa que a gente foi fazer tudo que mulheres compram, né? Qual o tamanho desses mercados? Aí vem coisas como, por exemplo, produto de limpeza. A gente vai para produto de limpeza? Não, a gente não vai para produto de limpeza. Não, mas o mercado é enorme. Sim, mas a gente tem como papel fortalecer a autoestima da mulher. A gente Entendi. não vai pôr. Então tem muitos nãos que a gente tem dado, apesar de assim, cara, tem muito dinheiro na mesa, você fica com o olho brilhando e querer colocar, mas falar, não vou colocar. Segundo ponto, a gente considerou que a gente tem que oferecer complemento de mix e de serviço. Ou seja, eu não vou criar uma concorrência interna aqui de um P com 3P, de um produto da casa com um marketplace. Eu quero complementar a experiência da cliente, né? Recentemente, a gente colocou no ar um parceiro de perfumes importados. Não é um produto que a Marisa tem como objetivo vender, mas a gente vê muita aderência. Tanto que, assim, cara, foi assim... Tá hoje um dos maiores, do top 3 sellers esse de perfume, dado a aderência. Outro número interessante aí que mostra o quanto a aceitação dessa cliente no nosso marketplace, Carlos, mais da metade das vendas do nosso marketplace são com pagamento com o cartão da casa, com o nosso MBank. Então, mostra que a nossa cliente está dizendo, pô, está super aderente o mix que vocês estão colocando. Tem ideia como referência, mais 10 pontos a menos o digital todo em participação do cartão, ou seja, tem mais de 10 pontos a mais o marketplace. E por último, o terceiro ponto super importante aqui que a gente colocou na mesa é que a gente vai construir parcerias com poucos e bons sellers. A gente não vai ser um marketplace com 2, 3 mil sellers. A gente quer ter sellers relevantes, com um nível de serviço adequado para essas clientes. A gente tem um olhar já falei disso, mas um olhar muito importante sobre o NPS. Então, a gente está construindo parcerias para que também a gente consiga dar atenção e cuidado com o seller, para que ele tenha uma experiência como parceiro de negócio com a gente legal e que a gente atenda bem essa cliente através desses parceiros, tá? Hoje a gente basicamente está um pouco nesse caminho. Eu vi recentemente que algumas empresas do mercado, a Renner soltou a participação deles em marketplace, a nossa
tá bem em linha que o mercado está tendo, então a gente está bem contente com o modelo que a gente está construindo. Certamente é um MVP, nós lançamos isso em outubro, não tem nenhum ano ainda, tem muito aprendizado, muita oportunidade de evolução, a gente está construindo o time, então também tem uma série de desafios, né? Tem desafios que para mim assim, são pessoas, né? Que para mim é um desafio super importante, processos, os processos do marketplace eu disse até para o time outro dia, assim, ó, vocês têm que se orgulhar, assim, vocês como time têm que se orgulhar que vocês estão construindo numa empresa de mais de 60 anos um novo modelo de fazer varejo. A gente está vendendo produto para nossos clientes sem ter estoque. Então, assim, tem um por trás dessa história, né, Carlos, que para a empresa, assim, você vai falar com as áreas até que não são do dia a dia do negócio, na área financeira, não é como assim, a comissão, mas não é, peraí, já vender isso, mas então, uma evangelização por trás, né, o que é o 3P, o 1P, né? A gente fala muito 1P, 3P, né, o first party, third party, né, então o pessoal assim, tem um papel da empresa entender, né, é uma empresa que tem assim, se pegar o time do digital e a empresa é muita gente, então a gente faz questão. Semana passada eu estava numa reunião de regionais, faço questão de falar das evoluções, mas o que tem a ver isso com a loja? Mas é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo, que a empresa está evoluindo, porque é importante entender os movimentos que a empresa está tendo, né? Falo nas lives também, já falei em algumas lives sobre o que a gente está fazendo aqui de transformação, e o marketplace para mim é sensacional, cara. Assim, a resposta que a gente está tendo assim em tão pouco tempo é incrível. Não, a gente vai fazer uma live só sobre o marketplace, ou a gente faz um painel. Vamos lá, para ser respeitoso com o tempo aí que vai acabar, vamos falar só sobre deixa eu ver aqui o que eu tinha. Cara, vamos lá, então, sumarizar e ver sua visão de futuro. 2 perguntas, então vou resumir aqui. Então, o marketplace, vocês têm diversas iniciativas para estar presente aí na vida dos clientes. Então, você tem o marketplace, você tem aplicativo, você tem um banco, que é um financiador hoje do que você faz, Casas Bahia foi sempre pioneiro nisso, né? Sim. No Brasil. E a grande tendência que eu vejo em todas as minhas conversas com empresa desse tamanho, e empresas menores, talvez também, criar ecossistemas ao redor de si. Né? É o que você falou muito aí da Marisa ser uma empresa com propósito de trabalhar a autoestima da mulher. E a partir desse entendimento, você criar suas parcerias. Né? Como é que você vê o papel de ecossistemas hoje no mundo do digital, né? Para empresas como você? E como é que funciona isso? Olha, é imprescindível. Hoje, se você não conseguir construir, por isso que a gente usa o nome de parceiro aqui, especificamente no Marketplace, porque a gente realmente acredita na construção desses parceiros. E aí tem, evidentemente, parceiro de tecnologia, um parceiro de negócio, e a gente tem trabalhado bastante intensamente aqui para construir relacionamentos com parceiros que olhem além do faturamento, né, que isso vai gerar para os negócios, mas como é que você constrói realmente esses cases. Por mais que você tenha assim, uma ferramenta X que atende a empresa X, é diferente o relacionamento que ela constrói e o produto que no final das contas sai a partir disso, né? Se eu dar um exemplo, a gente usa uma ferramenta de mercado OMS enfim, que era da empresa que eu trabalhava antes. Cara, assim, é diferente o jeito que eu trato e o jeito que uma outra empresa que usa a mesma ferramenta, a mesma plataforma, usa isso, né? E como que ela extrai valor disso. Então, essa parceria, essa integração e esse ecossistema, né? Acho que para mim cada vez fica muito difícil de você construir algo relevante sem ter isso muito bem construído, desenhado e fazer parte, né? Acho que é talvez o mais importante, parte da visão estratégica da empresa, a construção disso, né? A construção dessas integrações, dessas alianças internas e externas, né, Carlos? Porque é super importante hoje a conexão que a gente tem com o time de M-Bank para construir valor, gerar valor do nosso produto financeiro dentro do nosso aplicativo, de forma que a gente consiga
para essa cliente atender às demandas que ela tem. Então, a importância que a gente tem hoje de tanto com o MBank, e aí o MBank com o Itaú, o MBank com os parceiros deles de seguro, etc., construir esse relacionamento, é super importante. Não, excelente. Arnaldo, só a sua visão de futuro aí, pega a bola de cristal, para a gente fazer as considerações finais, e qual que é a sua visão aí para as tendências? Vou falar uma que ninguém falou, metaverso. Boa. Não, vou sair do metaverso, porque metaverso todo mundo respondeu, tenho certeza. Se você pergunta para 10, 9, vamos falar de metaverso. Não que eu não acho que vai ser futuro, acho que ele vai ser para chegar para a massa, acho que vai demorar um pouco mais, acho que algumas empresas vão fazer algumas coisas e vão desbravando esse mercado. Mas eu vou falar de uma outra coisa que a gente tem falado muito, desculpa, e eu tenho visto já acontecer mais realidade, que é a hiperlocalização, né? Como é que você consegue, de forma inteligente, deixar tá com o produto mais próximo do cliente, né? A gente tem discutido bastante isso aqui na Marisa. A gente tem colocado algumas evoluções na nossa plataforma para ajudar a cliente encontrar o produto da loja mais próxima dela. E aí não é só sistema, é processo, é pessoas. Então tem um trabalho por trás, né? Que vai desde, Carlos, do time de alocação, né? Aquele time de alocação que nunca falou de digital, o cara precisa pensar agora como que ele manda o produto certo para a demanda digital daquela região, né? Dá exemplo de Campinas, a loja lá do Parque Dom Pedro é uma loja nossa que faz ship from. Não é mandar o que vende na loja de Campinas, é mandar o que vende também no digital na região de Campinas, porque ao vender o produto para Campinas, naturalmente eu deveria sair da loja de Campinas, que é o ponto mais próximo. Então, essa hiperlocalização para mim, cara, assim, é o que eu tenho visto muita discussão acontecendo, acho que está mais realidade, tem um pouco de processo, de tecnologia que tem avançado nesse sentido, mas quando eu olho as tendências aí, acho que cada vez vai mais se falar sobre isso, tá? E obviamente metaverso, mas eu não vou chover no molhado aqui. Tá bom, muito legal, muito legal. Pô, Arnaldo Borim, foi incrível essa entrevista, foi realmente pancadaria. Muito obrigado. Arnaldo, se o pessoal quiser saber um pouco mais sobre você ou sobre a Marisa, qual que é a melhor forma? Eu sempre faço isso, né? Ah, legal, bacana. Bom, se alguém quiser saber sobre a Marisa aí, vou dar meu e-mail aqui, arnaldo.borim@marisa.com.br, e meu LinkedIn, Arnaldo Borim, também pode me encontrar. Borim é com M de Marisa no final. Então, estamos à disposição aí. Muito bom, tá bom, Arnaldo. Obrigado. Muito bom, Carlos. Eu que agradeço, cara. Prazer aí.